Excelente dia, ótima sexta para nós, em nome de Jesus. Vamos trabalhar esse assunto, esse tema, tratando raízes de amargura. Quero, debaixo de uma inspiração do Espírito Santo, eu quero trazer essa palavra nesta manhã, uma reflexão, instrução, segundo a palavra de Deus, para que a nossa vida em Deus, ela possa ser excelente e nós possamos nos desprender de todas as amarras da alma, de todo sentimento negativo, toda influência maligna que possa estar nos atingindo, nos atacando por meio de pontos de contatos emocionais e sementes malignas que são plantadas na nossa trajetória e ficam alojadas na nossa memória. O texto de Hebreus capítulo 12, verso 15 vai falar que ninguém se prive da graça de Deus. Vigiai, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos venham a ser contaminados. Quero trabalhar esse texto hoje por base, para falar sobre tratando raízes amargas. Tratando sentimentos indigestos, pontos de contatos internos, que estão alojados na nossa memória, nos nossos registros de experiências. Muitos deles se constituem traumas na nossa vida, que constrói uma estrutura, muitos traumas, muitas experiências amargas constroem uma estrutura, bases de sentimentos tóxicos, pensamentos tóxicos, que quando nós experienciamos, porque a nossa mente ela é um campo sensório, muito sensível, altamente sensível, e conforme o ambiente, a vibração, o tom da voz, a palavra, ela ativa essas memórias emocionais, e isso traz aí as nossas referências de coisas que vivenciamos conforme os sentimentos que são ativados. Então, por meio dessas lembranças, por isso que Lamentações de Jeremias vai falar sobre trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, buscar referenciais na memória, tanto de coisas positivas e boas, como também de sentimentos bons. Mas se a raiz, a memória, ela é amarga, ela vai detonar um gatilho de uma estrutura mental, emocional, vai dar comandos mentais, e isso vai trazer experiências vivenciadas, e nós vamos fazer comparativos, e já nesse momento, se a experiência foi amarga, a nossa mente vai trabalhar de forma a nos proteger, vai fazer um trabalho de proteção, vai ativar as nossas defesas, e nós vamos ficar, quando a gente está ferido, chateado com alguma situação, as nossas defesas nos tornam, nós não ficamos receptíveis, nós nos fechamos, né? E a nossa escuta, a capacidade de percepção, de ampliar o nosso olhar, ela é diminuída, ela é praticamente fechada, certo? Augusto Cury vai falar sobre que as memórias da inteligência elas se fecham diante de situações traumáticas, certo? Então vamos aqui elaborar aqui esses pontos. É muito importante, diante de uma situação desconfortável, de experiências ruins, ou de lembranças, ou de coisas que nós estamos rejeitando no momento que estão acontecendo, que a gente possa prestar atenção. Vamos trabalhar aqui os nossos sentimentos, vamos prestar atenção nos nossos sentimentos, nos nossos movimentos. É muito importante que você preste atenção em você. Aquele sentimento que ele vem, ele faz com que você pense em pensamentos cíclicos, repetitivos, e você começa a fazer comparações com coisas que já aconteceram. E é muito importante você prestar atenção nisso, nesse momento que as coisas vêm com força, você ouve algo, alguma coisa acontece, você já entra em trabalho de defesa. Muitas vezes essa defesa já é resposta automática que você dá e começa a se defender por meio de palavras duras. A Bíblia diz que a palavra dura, ela suscita a ira. Então é muito importante você prestar atenção no seu sentimento, o que aquilo está ativando dentro de você, que está fazendo com que você sinta aquela amargura, aquele sentimento ruim, e é tão rápido o processo que a gente já responde automaticamente e impulsivamente, correspondendo com o sentimento, com aquilo que a gente libera. Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, 4:29 de Efésios, antes palavra de edificação que transmita e imprima graça aos ouvintes. É muito importante nós observarmos nosso movimento, porque a Bíblia diz que o diabo anda em derredor, bramando como um leão. Ele não é leão, ele é semelhante, ele se assemelha, ele não é o leão. Só Jesus é o leão da tribo de Judá. E buscando a quem possa tragar. Um movimento, uma palavra liberada, ela é o canal
de ação do inimigo, ponto de contato para ele. Ponto de contato em nós, que a gente denuncia, e ele percebe, capta, e ele vai trabalhar em cima disso. Então, é muito importante prestar atenção. Quando a gente está vivenciando situações amargas, ruins, nós tendemos a, por não conseguirmos guardar aquele sentimento, aquela questão indigesta, qual que é a nossa tendência? Falar, procurar alguém para desabafar. Está nos incomodando tanto aquilo que a gente vai desabafar. E este ponto, ele é uma raiz de amargura que você tem dentro de você e que ele está sendo nutrido. Toda raiz ela é nutrida. Então, sentimentos negativos que estão vinculados a essas raízes, a esta estrutura, a esta experiência. Por isso que a Bíblia fala que não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa experiência amarga, essa experiência traumática, ela precisa ser renovada. E para isso você tem que abrir o seu coração para novas experiências, para novas vivências, e não determinar ou permitir que aquilo determine a sua vida para sempre. Então, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos transformar a nossa mente nesta manhã. Vamos nos renovar em Cristo nesta manhã. Isaías capítulo 40. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia. Subirão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Vamos renovar as nossas forças. A minha mente, os meus sentimentos, eles são a minha fonte de energia ou de dreno. Ou eu tenho energia, para motivação, eu me desmotivo por aquilo que está nutrindo a minha alma e está drenando as minhas energias. Pior do que as minhas energias serem drenadas é eu contaminar o coração de outras pessoas com aquele sentimento ruim, com aquela experiência ruim, com aquela amargura, aquela raiz que está dentro de mim, porque eu vou contar uma versão que me favoreça, quando na verdade eu vou ser imparcial. Provérbios capítulo 18, se eu não me engano, o verso 17, 16, vai falar sobre aquele que começa o pleito primeiro parece justo, mas depois vem um companheiro e examina. Quando alguém começa um pleito, uma discussão, ele vai defender o seu lado. Mas existe outra pessoa envolvida no assunto e aí ele vai tentar defender o seu lado. Então um não quer prestar atenção no lado do outro, nas suas razões. Quer explicar e quer se defender e quer ter razão. Mas quando vem uma terceira pessoa e vai examinar os dois pontos, que ele está fora da situação, ele não está envolvido emocionalmente, ele não está envolvido de forma impulsiva, ele não está envolvido, então ele pode ser imparcial, ele pode com tranquilidade avaliar aquilo e trazer aí um ponto de sensatez, de equilíbrio. Então, os versos seguintes do capítulo 18 vai dizer que o irmão ofendido, uma pessoa ofendida, é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte. Quando estamos com raiz de amargura brotando, nos perturbando a nossa mente, nos deixando agitado, está indigesto, a tendência é a gente colocar para fora aquele sentimento, contar a história do nosso jeito, muitas vezes difamando a imagem das pessoas, porque você está contando o seu lado, mas precisa ouvir o lado do outro, para trazer ali equilíbrio para aquilo. Tem que ter ali o direito de defesa do outro. Muitas vezes a gente não dá o direito de defesa para o outro, porque a gente quer ter razão. E nós precisamos prestar atenção em nós. Muitas situações amargas que acontecem na nossa vida, por que não olhar a coisa de forma ampliada? Aconteceu uma situação, quais foram os meus pontos que favoreceram aquilo? Será que eu não contribuí de alguma forma? Eu poderia ter evitado aquilo e não evitei, eu acabei contribuindo? Prestar atenção nos nossos pontos de ação que possibilitaram aquilo. E a partir de uma experiência amarga, eu trabalhar o meu coração, o meu olhar, a minha percepção de que eu consiga, para que aquilo não aconteça novamente, o que fazer? O que eu posso fazer para que aquilo não se repita? Né? Porque aí tem as questões também do ciclo de repetição, que são as nossas vivências. Todo ciclo de repetição, ele tem o sentido de nos trazer pontos de reflexão, de aprendizados, de melhorias. Ele é cíclico porque ele não para. Isso vai falar a respeito de processos de melhorias constantes, de aprimoramento. Então, se eu não prestar atenção no ciclo, naquilo que está acontecendo, eu vou tentar fugir daquela situação, eu não vou elaborar aquilo, eu vou ficar com a raiz de amargura indigesta em mim. E qual que é a tendência? Uma outra situação que aconteça, que traga aquele sentimento
novamente indigesto. Em uma outra experiência, ele vai detonar um gatilho de ação seu, que você vai ter os mesmos pensamentos, as mesmas ações, as mesmas atitudes, a mesma indigestão está se repetindo, e você vai continuar não aprendendo nada com aquela lição, com aquele sentimento que está dentro de você. Então, eu gosto muito de um texto quando vai ser posto aí pelos evangelistas, se eu não me engano é Lucas, que vai falar a respeito disso, que o viticultor vem dar uma olhada ali na sua vinha, e quando ele chega lá, tem uma figueira no meio da vinha. E o viticultor vai falar com aquele que cuidava das vinhas, que ela continuava não dando fruto àquela figueira. E então, aquele que cuidava da vinha vai pedir mais um prazo para o viticultor, para o dono da vinha, para poder tratar daquela figueira. Mas a ordem que veio do dono era para que parasse de desperdiçar cuidados e produtos com aquilo que não produzia. A minha pergunta para você é: você está produzindo frutos para o reino de Deus? Você está produzindo alimento saudável, nutrindo as raízes de fé das pessoas, de esperança, com coisas boas, com frutos bons? Você é um agente de paz? Então, quando ali ele vai pedir um prazo para cuidar então daquela figueira, então ele vai propor o seguinte: me dê 1 ano e agora eu vou escavar as suas raízes. Agora eu vou escavar as suas raízes. Vou adubar em volta, rabassúria. E se dentro de 1 ano não produzir, então nós arrancamos ela fora. Quem sabe você está vivendo um processo de Deus, de escavação das suas raízes, para que você preste atenção no que está nutrindo as suas raízes internas e aqui. Para que nenhuma raiz de amargura brotando te perturbe você, te traga desequilíbrio, te promova dentro de você uma batalha interna que desgaste você, e aquele sentimento que está te corroendo, que você está nutrindo, está permitindo que ele fique dentro de você, você compartilha, e quem está ali acaba recebendo aquela carga pesada, aquela carga negativa, aquela carga de raiva, que é um sentimento que não deveria nem estar dentro de você. Quando Pedro perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes, mestre, devemos perdoar? Você sabe o que Jesus falou? 70 vezes 7. Nós somos agente de paz ou de guerra? Somos agente de transformação de ambiente? Somos referenciais de justiça? Somos a imagem de Cristo, do Cristo que ama, do Cristo que perdoa, do Cristo que abraça, do Cristo que não julga, do Cristo que não condena? Ou nós nos tornamos juízes de quem vai ser salvos ou não? Nosso papel não é esse. Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Eu te pergunto, diante do plano de Deus para você, das promessas de Deus, se uma vida para ser salva, para ser alcançada, depender de você abrir mão do seu eu, do seu ego, da sua vontade, das suas raízes amargas, você abre mão ou você compromete a salvação dessa pessoa porque você não está disposta a negar a si mesma? Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o dizer que vivo na carne, vivo-a na fé, pelo Filho de Deus, o qual me amou primeiro e se entregou por amor a mim. 2 Coríntios, capítulo 5, se não me engano, verso 14, vai dizer: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que os que vivam, que somos nós, que professamos o seu nome, não vivamos mais. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Para que os que vivam não vivam mais para si, para as suas vontades, para os seus caprichos, para o seu eu, mas para ele que morreu e ressuscitou. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Oh! As coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez novo. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. 55:11 de Isaías, assim será a palavra, que sair da minha boca, ela não voltará vazia. Faça prosperar a palavra de Deus. Declare, profetize vida, transformação, cura, libertação.
Raiz de amargura, ela traz doenças para o nosso corpo físico e contamina a mente das pessoas, a alma das pessoas, quando a gente não é curado. Então, o processo de escavação das raízes do viticultor, o viticultor é Deus, ele é o viticultor. Os processos que acontecem na nossa vida são processos de escavação de Deus em nós. Então, vamos trabalhar os nossos sentimentos, as nossas raízes. Vamos observar o que está nutrindo a nossa mente, o nosso coração. Vamos observar os nossos movimentos internos. Que o Espírito Santo nesta manhã traga luz. Ele traga cura ao seu coração, cura à sua alma, libertação à sua mente, renovação ao seu entendimento. E a partir disso, nós possamos ser ferramentas nas mãos de Deus afiadas. 4:12 de Hebreus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, juntas e medula. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. A palavra de Deus, ela tem o poder de escavar raízes, de tocar no inacessível e trazer ali, aleluia, uma divisão, uma separação, uma filtragem, nos fazer refletir sobre o que está nutrindo o nosso coração, a nossa mente e os nossos movimentos, se aquilo provém de Deus ou não, se aquilo é a essência de Cristo jorrando através de nós ou não. Existem 2 naturezas brigando dentro de nós, Caim e Abel. Qual a raiz, qual é a natureza que você está nutrindo? Caim é a figura do pecado, da natureza pecaminosa, da essência do pecado, que figura o próprio Satanás. Abel, ele é a figura do Cristo ressuscitado, do caráter regenerado. O que está nutrindo as suas raízes? O caráter de Caim ou o caráter de Abel? Preste atenção. Deus vai fazer através de nós tudo o que ele fizer primeiramente em nós. Por quê? Porque o livre-arbítrio são decisões que eu tomo todos os dias, escolhas. E as minhas atitudes sou eu que escolho. As minhas atitudes expressam o que está no meu coração, o que está dentro de mim. As minhas atitudes, as minhas palavras comunicam. Se eu quero produzir vida, então eu tenho que abençoar. É o que o Senhor fez com Balaão. Eis que para abençoar eu recebi ordem e o Senhor, Rabá, abençoou. E eu não posso revogar. A bênção de Deus, o plano de Deus, a diretiva do céu, ela é irrevogável. Nós somos agentes de paz. Isaías vai falar que o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para apregoar as boas novas. As boas novas. Palavras novas. Comportamentos novos. Sentimentos novos. Ações e reações novas. Referenciais novos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nós somos cartas vivas. Nós somos, eu disse esses dias para um amigo muito querido, Daniel Godoy, nós somos folheto vivo. De que vale eu entregar um folheto se a minha vida ela não é um bom testemunho? Nós somos folheto vivo do céu. Escritas não com tinta, mas com o Espírito Santo, Deus vivo. Oh, glória! Que esta manhã o Senhor te alcance. Cure as suas raízes. Se cure. Cure as suas raízes, se cure, para que você possa curar vidas. Para que ao você tocar em alguém, como Paulo e Silas, como os apóstolos, presos na cadeia, mas louvando, e aquilo que estava neles, quebrando cadeias. Oh, meu Deus! Somos chamados para libertar os cativos. Ramassura, Macaramanássia. Então, nós temos que prestar muita atenção. Quando 2 discípulos sobem ao templo e está lá um coxo. E vai pedir a esmola. O que eles dizem? Nós não temos prata, nós não temos ouro. Ramá, siquei, lamá, o que nós, rabacá, temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta. E eles transmitem o que eles tinham. O que nós temos é o que nós transmitimos para as pessoas quando pomos as mãos sobre elas. É a transferência. Seja agente de paz.
cure vidas, mas primeiro se cure. Transforme a sua mente, se renove primeiro. Mude as suas posturas. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que a partir de você Deus construa referenciais que construam para o reino de Deus estruturas. Que muitas vidas possam ser alcançadas, principalmente curadas e transformadas e salvas para a glória de Deus. Excelente sexta para nós. Vamos nos curar. Tudo que Deus fizer em nós, Ele fará através de nós. Deus abençoe.